Olá, meus alunos de Literatura Portuguesa 3, Campus Januária. Semana passada eu conversei um pouquinho com vocês à noite, né? Eu tentei fazer a chamada ao vivo, mas nós tivemos alguns problemas porque nem todos os alunos conseguiram acessar e outros que conseguiram acessar não conseguiram ficar o tempo inteiro, né? E outros ainda tiveram problemas de conexão. Então, mediante a isso, né, e mediante ao número de alunos que conseguiram acessar e também mediante a resposta, né, que os alunos foram me dando sobre como seria melhor o desenvolvimento das aulas, eu vi que juntando tudo isso, o melhor seria eu mandar os vídeos tal como eu já estava fazendo anteriormente, né? Para mim não é a melhor forma porque eu não consigo interagir imediatamente com vocês, né? Mas mediante a tantas controvérsias que nós estamos vivendo nesse semestre, talvez seria a forma mais razoável, né? Não sei nem se a gente pode ser razoável numa situação dessa. Porque o melhor mesmo, né, é poder interagir ali no ao vivo, porque às vezes tem uma dúvida que acontece no imediato e quando a gente fala, de repente é uma dúvida que também é de um outro aluno, então a gente acaba se ajudando mutuamente. Mas como não é, então vamos fazer o que é possível e desse possível tentar tirar o melhor, né? Que esse possível tenha qualidade. Pois bem, na aula passada, no finalzinho da aula, eu comecei a falar um pouco sobre o livro Caim, do José Saramago. Eu só comecei, né, deixei aí um desafio para vocês, vocês tentarem descobrir quem era Lilith na história, né? Na história do judaísmo, se ela aparece ou não na Bíblia, e eu espero que vocês tenham feito essa atividade e que vocês postem essa atividade no link que eu vou enviar junto com o e-mail, né? Vocês comentem um pouquinho, aí na semana que vem eu falo um pouco sobre a questão da Lilith, né? Mas aqui no romance ela vai aparecer como uma personagem, por isso que eu pedi para vocês investigarem. Porque ainda que o Saramago seja um polemista, né, não tem medo, né, do debate, pelo contrário, ele gostava, né, e fazia isso em todos os seus livros, de modo até ser excomungado, né, pela igreja, em 94, com o livro Ensaio sobre o livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, desculpe-me. E ele também não se importou com isso, teve os livros censurados, né, esse livro censurado particularmente. Enfim, ele continuou o debate, mesmo assim, independente de qualquer sanção. Pois bem, voltando aqui ao Caim, então, conforme eu já havia dito para vocês, é a história do Caim, a personagem bíblica, né? Caim que mata seu irmão Abel por ciúmes, porque a oferta que ambos ofereceram a Deus, né? Apenas a oferta de Abel foi aceita por Deus e de Caim não, né? Mesmo com a segunda e terceira tentativa, Deus não recebe a oferta de Caim. Então, por ciúmes, inveja, né? Ele acaba matando o seu irmão. E quando ele mata o seu irmão, Deus aparece para ele para condená-lo e ele vai dizer que a culpa também é de Deus, né? Porque se Deus tivesse aceitado a sua oferta, ele não teria a necessidade de matar o irmão. Então ele vai travar um debate com Deus e nesse debate ele vai dizer que Deus ele é coparticipante desse assassinato. E daí se tem o primeiro assassinato da história da humanidade. Mas a grande questão desse livro, né, além de colocar Deus em xeque, lembremos que o Saramago era ateu, né, se denominava ateu, né, além de colocar em xeque esse Deus que nós temos na nossa cultura ocidental, que nós acreditamos, né, de um modo todo particular, né, de modo geral, culturalmente acredita-se nesse Deus, é também mostrar uma certa coerência, tentar estabelecer uma coerência e uma lógica nas narrativas bíblicas. Então você que leu o livro, você pôde perceber, né, que ele dialoga com várias passagens da Bíblia do Antigo Testamento.
né? Como eu disse para vocês, o Novo Testamento ele também fez isso, mas fez isso no livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, a partir de uma outra ótica, né? Que foi a ótica de Jesus. E aqui então, a partir da ótica de Caim, né? Caim é a personagem principal. E daí, conforme acontece esse assassinato, eu vou falar aqui para vocês as questões gerais da obra, né? O Caim, assim como na Bíblia, ele é condenado. E ele é condenado a fazer o quê? Né? Ele é condenado a ser um errante na vida. Então, a pena dele não foi a morte, foi ser um errante. E o ser errante, né, significa que ele ia andar, né, sem destino e que não iria conseguir estabelecer raízes em nenhum lugar, né? Então ele vai embora, não volta para se despedir dos seus pais, ele vai embora imediatamente, né? Os seus pais, Adão e Eva, no caso. E ele vai embora e quando ele está caminhando, ele encontra um lugar, né, chamado Nod, que seria a terra, né, de fuga ou a terra dos errantes. Então perceba, ele foi condenado a ser um errante e ele vai parar nessa terra dos errantes. E lá ele vai pedir emprego, ele vai trabalhar então lá como pisador, né, um pisador, uma espécie de escravo, né. E só que essa terra tinha uma dona, né, e essa dona é justamente a Lilith que eu falei para vocês. E ele é admitido para trabalhar e depois ela, com o marido muito mais velho, né, não tinha muito a oferecer a ela. Ela vê ali o Caim trabalhando, ela se interessa por ele, acha ele atraente e ela o tira, né, dessa função de pisante. Ele vai ser um companheiro dela, né, mesmo sob o olhar do marido que não tem voz alguma. Quem tem a voz aqui é a Lilith, né? Então você vê a mulher forte nessa história. É a mulher que é a dona, é a mulher que determina o que ela vai fazer, né? E eles têm ali um romance, né? Um romance autorizado, vamos dizer assim, né? Só que daí, como eu disse para vocês, ele era um errante, então ele não tinha como estabelecer raízes. Então ele ficou um tempo e depois ele resolve ir embora, né? Se despede, né? O marido da Lilith tem momentos de ciúmes, naturalmente, né? Mas também não pode fazer muita coisa. Então ele vai embora, se despede, né? E quando ele se despede, então a gente vai ter a notícia de uma nova história bíblica, né? Então ele vai se encontrar com um novo relato bíblico, e que vai ser o relato do sacrifício de Abraão, né? Então Abraão queria sacrificar o seu filho, né? Então quando Deus pede a Abraão uma prova de fé e manda ele matar o seu único filho, né? O seu filho amado, o desejado, né? E ele vai relatar isso lá no capítulo 6, né? Particularmente lá pela página 78, né? E ele vai dizer que na história bíblica nós temos um anjo que impede o sacrifício de Abraão. Então quando Abraão empunha a faca para poder sacrificar o seu filho por amor a Deus, a pedido de Deus, aparece-lhe um anjo, né, e impede e mostra para ele ali um animal que ele possa sacrificar no lugar do filho. Ou seja, ele provou que ele tinha fé, que ele amava a Deus sobre todas as coisas, a ponto de matar o seu único filho, que era a pessoa que ele mais amava na vida. Então o Caim vai relatar essa história, só que em vez do anjo, né, que vai aparecer, quem aparece, né, é o Caim. Então o Caim, quando vê aquela situação, ele mexe no mato ali, né, e tira a atenção de Abraão, né? Então Abraão não sacrifica o seu filho e após isso aparece o anjo, né? Então aparece o anjo que se perdeu no meio do caminho, quebrou a asa, enfim, ele coloca uma história até engraçada nesse sentido, né? Mas mostrando assim que na verdade quem impediu o sacrifício foi Caim e não o anjo, como algo milagroso, como a gente tem no relato bíblico, né? Mas depois ele vai dizer mais para frente que isso aconteceu, então a gente tem essa história, né? E depois ele vai dizer que isso aconteceu no sonho dele, né? Então esse sonho está sendo revelado lá na página 83.
Então perceba uma tentativa de colocar uma lógica nas histórias, porque na narrativa bíblica a gente tem as histórias soltas, né? Porque elas têm um objetivo pedagógico, um objetivo apologético de mostrar a fé, né? Testemunhos e tudo mais. Não é uma crítica, mas são dois gêneros completamente diferentes, né? E daí, depois disso, a gente tem o relato da Torre de Babel, que é o episódio em que as pessoas começaram a construir uma torre de modo que essa torre fosse tão alta que eles pudessem encontrar a Deus no céu, né? Alcançar a Deus. Então ele vai fazer o relato da Torre de Babel. E na narrativa bíblica a gente tem a notícia que Deus impede, né, que a torre seja construída até o final, porque mostrava a ganância da humanidade em querer encontrar a Deus, né? E na narrativa do Saramago, ele vai dizer que, olha, Deus destruiu a torre, de que modo, né? Ele destruiu a torre simplesmente por ciúmes. E aí tem uma frase muito interessante que está na página 88, porque a gente sabe, né, que a Torre de Babel é uma narrativa para explicar a multiplicidade de línguas. Então, como que Deus agiu no registro bíblico para dizer que surgiram as várias línguas? Então, uma forma de impedir que esses homens pudessem construir essa torre e chegar até Deus foi a forma de fazer com que cada um deles falassem línguas diferentes. E porque eles falavam línguas diferentes, eles não se entendiam, né? Então não conseguiram construir a torre, e daí surgiram as várias línguas que a gente tem hoje. Mas no romance, ele vai dizer que Deus destruiu, né, essa possibilidade da construção da torre simplesmente por ciúmes, né? E ele vai dizer assim na página 86: o ciúmes é o seu grande defeito. Em vez de ficar orgulhoso dos filhos que tem, preferiu dar voz à inveja. Está claro que o Senhor não suporta ver uma pessoa feliz. Então é bem pesado. Então ele vai dizer que, olha, Deus é invejoso, Deus é maldoso, Deus é criminoso, né? Então ele não pode nos ver felizes, que ele já traz uma tristeza, ele já traz um sacrifício, já traz um problema, né? Bom, tudo isso são reflexões, né? Reflexões do José Saramago. E daí, depois dessa história, ele vai contar a história de Abraão e Sara, né? Que eram muito idosos, não podiam ter filhos. Então ele vai fazer aqui um anacronismo, né? Da história de Abraão. Ele vai retomar a história, e ele vai contar a história dos forasteiros que chegam lá, e depois um deles diz que Sara estará grávida, enfim, né? Mas depois dessa história, ele vai contar a história de Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra, que eram considerados as cidades do pecado, da perdição, né? E daí, nessa história, quando ele está contando essa história, Abraão recebe dos céus, então, o caso de crimes, né, que estavam ocorrendo lá em Sodoma e Gomorra, né, os crimes de pecado particularmente, né? E daí Deus fala para ele que vai destruir Sodoma e Gomorra caso eles não se endireitem. E daí é aquele episódio que Abraão começa a questionar a Deus, né? Mas e se daqueles ímpios estiverem justos, né? Aí Deus fala, não, se por um justo, por 10 justos eu não vou destruir Sodoma. E daí ele vai indo, né, e até que fala, se tiver um justo eu não destruo Sodoma e Gomorra. Mas a gente sabe que na narrativa Deus destrói Sodoma e Gomorra, né? E só quem se salva é Ló, né? Ló, e seria com a família, né? Mas a esposa de Ló também olha para trás e vira sal e tal. Mas o que acontece? A questão e aí vem uma discussão, né? Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então pressupunha-se que todas as pessoas que viviam naquela cidade eram más, né? Todas eram pecadoras. E daí ele traz a discussão, né? O narrador vai trazer em debate a questão, né? E as crianças? As crianças também eram más? Também elas poderiam ser consideradas pecadoras?
E como é que fica então essa questão? Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né? Então ele não teve misericórdia das crianças, né? Mas ele não disse que salvaria se tivesse uma pessoa que fosse limpa, né? Que fosse pura do pecado, né? E daí ele apresenta uma frase, né? Que diz lá no capítulo 8, né? Será o teu Deus, né? Mas não foi o Deus delas, das crianças. Então, olha, Deus foi Deus para destruir, mas não foi Deus das crianças, porque não poupou essas crianças. Então, perceba que são sempre intervenções muito pesadas, muito críticas, né? E que chega a nos ofender, dependendo do contexto da leitura que a gente está fazendo. Pois bem, mas aí ele vai desenvolvendo a narrativa, depois ele passa pela história de Ló, né? Ló da Bíblia, o Ló que sofreu, era devoto, ele era temente a Deus, mas sofreu horrores simplesmente porque Deus estava ali discutindo com o demônio, que estava colocando Deus à prova, e Deus se deixou levar à prova do demônio, né? Então, só para provar que Jó era seu fiel, né? Discípulo, vamos dizer assim, então ele permite que o demônio estrague a vida do Jó, né? E Jó não cai em contradição. E depois, lá no capítulo 12, que é o penúltimo, a gente vai chegar na história da Arca de Noé, né? E daí é uma história bastante interessante, né? E que depois Caim está lá, né? Curiosamente, Caim está lá. A gente sabe que na história bíblica ele não está. E daí tem toda a construção, né? Ele participa de uma certa forma dessa construção, mas o que vai chamar a atenção, e daí eu já vou partindo para as conclusões do livro, é que chega no capítulo 13. E é interessante porque o livro tem 13 capítulos. O 13 não é um número, né, pensando em toda a simbologia, não é um número perfeito, é um número de bom agouro, né? E aí no capítulo 13, ele vai falar sobre justamente o dilúvio, né, o fim de tudo. E ele começa de uma forma até risível, que diz: Deus, na página 161, primeira frase do capítulo 13, Deus não veio ao bota fora. Estava ocupado com a revisão do sistema hidráulico do planeta, verificando o estado das válvulas, apertando alguma porca mal ajustada que gotejava, onde não devia, provando as diversas redes locais de distribuição, vigiando a pressão dos manômetros, além de uma infinidade de outras grandes e pequenas tarefas, cada uma delas mais importante que a anterior, e que ele só como criador, engenheiro e administrador dos mecanismos universais estava em condições de levar a bom termo e confirmar com seu sagrado ok. Então ele não foi, né, nesse momento que era tão importante, que foi a inauguração da arca, e aí o narrador diz que Deus não foi ao bota fora. Então aí você percebe um rebaixamento, né, da figura de Deus, né, e também da figura de Deus de modo de como se apresentar, se referir a esse Deus, né, sem nenhum escrúpulo, né, falando bota fora, como se estivesse falando com um colega, né, numa linguagem completamente popular, né. E aí ele vai dizer que na arca tinha ali os animais, e tinha um unicórnio, né, que a figura de um animal pagão, né, e ele está ali, então você percebe um rebaixamento aí também, né, quando você mistura elementos pagãos com elementos que fazem parte do divino, do sagrado. E daí Caim, nessa arca, ele vai matar a esposa de Noé, né? Ele mata a esposa de Noé porque Caim, ele acaba tendo um caso também com ela, né? Então, olha, lá na página 170, ele diz assim, ó: duas mulheres ainda dão para muito, pensava Noé, com o seu indefectível otimismo e a sua inabalável confiança no Senhor. Não deixou, no entanto, de mostrar a sua estranheza pelo inexplicável desaparecimento da esposa, e a manifestou a Caim. Ela estava em tudo ao teu cuidado.
Não compreendo como pode ter sucedido essa desgraça. Ao que Caim respondeu perguntando: E era eu o guarda-costas da tua mulher? Levava-a eu atada a mim pelo tornozelo com um braço como se fosse uma ovelha? Não digo isso, encolheu-se Noé, mas ela dormia contigo, podias ter-te apercebido de algo. Tenho sono pesado. A conversa não foi mais longe, em verdade. Caim não podia ser responsabilizado pelo fato de a mulher se ter levantado para urinar fora. A verdade que em tudo isso é que o Caim matou a esposa do Noé. E depois ele vai dizer, né, que foi ele que matou mesmo. E aí acontece uma coisa interessante que também vai mostrar esse rebaixamento de Deus, é que Deus não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas na narrativa, né? Então ela diz assim, ó, na página 171. No dia seguinte, a barca tocou terra, né, quando a chuva para. Então ouviu-se a voz de Deus. Noé, Noé, sai da arca com a tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Retira também da arca os animais de toda espécie que estão contigo, as aves, os quadrúpedes, etc. Houve um silêncio, depois a porta da arca abriu-se lentamente e os animais começaram a sair. Só que o que acontece? Quando Deus aparece, quando a chuva para, né? Caim, que tinha matado a esposa de Noé, quando ele anuncia que ele matou a esposa de Noé, Noé também quer tirar suas satisfações, né? Então Caim também mata Noé. Então quando acontece isso daqui, Deus aparece chamando Noé. Ou seja, ele não era onisciente, porque Noé já tinha sido assassinado, não é? Então olha, saíram e não acabavam de sair, uns grandes como o elefante, o hipopótamo, outros pequenos como a lagartixa e o gafanhoto, outros de tamanho médio como a cabra e a ovelha. Quando as tartarugas, que tinham sido as últimas, se afastavam, lentas e compenetradas, como lhe está na natureza, Deus chamou: Noé, Noé, por que não sais? Vindo do escuro interior da arca, Caim apareceu no limiar da grande porta. Então Caim, ele aparece ali para tirar satisfações com Deus, né, de tudo que aconteceu, de toda a história, né? Então ele diz assim, olha, onde estão Noé e os seus? Perguntou o Senhor, né? Por aí, mortos, respondeu Caim. Mortos como mortos, por quê? Menos Noé, que se afogou por sua livre vontade aos outros, matei-os eu. Como te atrevestes, assassino, a contrariar o meu projeto? É assim que me agradeces ter-te poupado a vida quando matastes Abel? Perguntou o Senhor. Teria de chegar o dia em que alguém te colocaria perante a tua verdadeira face. Então, a nova humanidade que eu tinha anunciado, houve uma, não haverá outra e ninguém dará pela falta. Caim és, e malvado, infame, matador do teu próprio irmão. Não tão malvado e infame como tu. Lembra-te das crianças de Sodoma? Então perceba, olha, há um novo debate entre Caim e Deus. Então Deus fala, você é um assassino porque você matou o seu irmão, e você agora matou também Noé e toda a sua família, não é? Então você não foi capaz, né, de me agradecer porque eu te deixei vivo, né? E daí o Caim fala assim, malvado é você, né? Afinal de contas, precisaria chegar então um momento em que alguém pudesse, né, te colocar na parede. Então ele diz, olha, não tão malvado e infame como tu. Lembra-te das crianças de Sodoma? Você disse que iria ter misericórdia, você não teve, você matou todos em Sodoma, né? Houve um grande silêncio. Depois Caim disse, agora já podes matar-me. Não posso. A palavra de Deus não volta atrás. Então olha, Deus também não é onipotente, porque ele também não pode matar, né? Morrerás da tua natural morte na terra abandonada, e as aves de rapina virão devorar-te a carne, diz Deus a Caim. Sim, depois de tu primeiro me haveres devorado o espírito. Olha então o peso, né? Então primeiro Caim diz, né? Você vai me devorar o espírito, né? Vai me torturar e não me matar. E depois sim eu morro e vai vir todas as aves de rapina comer as minhas carnes. A resposta de Deus não chegou a ser ouvida.
Também a fala seguinte de Caim se perdeu. O mais natural é que tenham argumentado um contra o outro, uma vez e muitas. A única coisa que se sabe de ciência certa é que continuaram a discutir e que a discutir estão ainda. A história acabou, não haverá nada mais que contar. Então assim termina esse romance. Agora, o que eu queria que vocês pensassem um pouco nesse romance é justamente na duas coisas, né? Na construção que essa narrativa se propõe, né? E que, querendo ou não, né? A gente concordando ou não com a história, que não é o nosso caso, né? Não precisamos concordar com a história, mas é uma narrativa bem construída, né? Ele consegue colocar uma lógica na história, né? Nas narrativas. Agora, uma outra questão que é para a gente pensar, né? Aí a gente não precisa pensar como nós, mas como especialistas, é como Deus é visto na sua obra, né? Então, lembrando, ele tem uma frase que ela é muito interessante, que eu disse para vocês, que ele dizia assim: olha, não sou um ateu total, todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. Então, ele vai questionar Deus a partir de uma tradição que foi apresentada pelas Sagradas Escrituras, né? É uma leitura que ele faz, né, que a gente não precisa concordar com essa leitura, mas é uma leitura que nos leva a outras reflexões, né? E é isso que o que mais importa, a reflexão de quem é o ser humano, como o ser humano se relaciona com a natureza, com a sua própria história e como ele se constitui como um ser humano, né? Então, quais são essas visões que são apresentadas na narrativa? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse texto. Convido vocês a refletirem, né, sobre esse texto, criticamente, né, como especialista que vocês se tornarão, e depois coloquem lá suas impressões sobre esse livro no diário de leitura de vocês, né? Eu desejo um bom final de semana e boas leituras. Comecem a fazer então a leitura da Casa de Cabeça de Cavalo, por quem não começou, da Theolinda Gerson, e nas próximas aulas nós falaremos um pouco sobre Theolinda Gerson, também essa escritora portuguesa, que está viva ainda com 80 anos, produzindo, né? Lançou um livro aqui no Brasil a semana passada, e depois a gente conversa um pouquinho sobre ela. Bons estudos, um abraço e fiquem bem.